Olá, vou apresentar aqui o projeto de C++. O nosso projeto é um back-end usando o Crow e ele implementa um sistema de gerenciamento de produtos que pesquisa, adiciona, atualiza, remove produtos e também autentica usuários. Tem sistema de token, de hashing, de senha, esse tipo de coisa. A gente usa o SQLite para persistir os dados e foi utilizado usando o conceito de programação orientada a objetos. Aqui é o main.cpp e aqui a gente já inicializa objetos dessas classes aqui. Inicia o crawl, a gente inicia o banco, registra as rotas com o controlador, inicia o servidor e quando o servidor fechar, ele fecha aqui para poder ter segurança no banco de dados, né? Perfeito. Primeiramente vou mostrar o DB Manager. O DB Manager H aqui tem todos os métodos que a gente usa de iniciar banco, CRUD com os produtos, de usuário de registrar, pegar o user ID, fazer login, o método de token para gerar, verificar e revogar os tokens. Vamos aqui no DB Manager para mostrar. Aqui no iniciar banco, a gente começa abrindo, tem a string de SQL para poder criar a tabela se ela não existir, de criar outras tabelas também de usuários e tokens. E sempre que a gente está fazendo algum método no banco de dados, a gente faz um statement. Por exemplo, vou primeiro exemplificar. Quando a gente está puxando um dado do usuário, por exemplo aqui, user ID, e tem essa interrogação, a gente está pedindo um input. Eu vou mostrar em outro que eu acho que é melhor, esse aqui, por exemplo, esse aqui é mais claro, de procurar coisas. Aqui vai ser um input completamente do usuário. Quando você deixa à mercê do usuário os inputs, você pode acabar tendo uma injeção SQL, que é basicamente ele, ao invés de ele colocar algum nome que deveria ser colocado aí, ele acaba colocando o comando SQL. Então, por exemplo, tem um comando muito famoso que é end 1 igual a 1. Como 1 é igual a 1, tudo que ele colocar aí vai dar certo. Então, a gente precisa fazer o tal do statement, que é basicamente, sempre que a gente for fazer alguma coisa, a gente usa a preparação de consulta com o método do SQLite, prepara a consulta e depois a gente realiza no banco de dados. Muito importante isso, a gente também colocou no nosso back-end para ter certeza que ia dar certo. Beleza. Tem vários métodos aqui. Eu vou mostrando por enquanto outros. Deixa eu dar uma olhada aqui, a gente pode ir para o controlador. Aqui no controlador é onde a gente vai fazer o uso do DB Manager, certo? A gente vai fazer o uso do DB Manager por aqui. E é também onde a gente vai retornar o HTTP, né? A requisição HTTP para o nosso usuário. Sempre que a gente está fazendo alguma manipulação aqui do banco de dados, do código, a gente usa esse try. Porque a gente tem que tentar fazer essas coisas. Se der um erro, a gente pode acabar crashando o nosso back-end. E aí pode dar um problema enorme. Então a gente sempre usa isso do try. A gente sempre tem que tentar. A gente não pode dizer que vai sempre dar certo. Temos que sempre tentar para resistir aos erros. Aqui tem vários de pegar produtos, de adicionar produtos. Vou mostrar uma muito interessante que é do login, que tem a coisa do token, do hashing. Aqui no login, quando a gente insere o usuário e a senha, ele vai ir no DB Manager e verificar esse usuário e senha. Como que ele faz isso? Vou mostrar aqui. Verificar o usuário e senha. Como é que ele faz? Ele primeiro pega só o nome do usuário e ele vai retornar o hash desse usuário. Quando ele pegar o hash do usuário, ele vai comparar com a senha do nosso usuário que ele acabou de colocar para tentar fazer o login. E aí, como que ele faz isso? Ele faz o hash da senha que ele acabou de receber e verificar o hash que já estava no banco de dados. O hashing que a gente fez aqui, uma classe para o hashing, basicamente soma todos os caracteres e multiplica por 31. Cada caractere multiplicado por 31 é um número primo que ajuda a distribuir melhor os valores, então a gente colocou ele. É um hashing muito simples, claramente dá para você quebrar esse hashing, mas é só uma forma primitiva mesmo para mostrar como é feito em back-ends sérios e de produção. Para verificar o hash, ele faz o hash da senha dada e aí compara basicamente, se for o mesmo, retorna sim, se não, falso. Aí basicamente dessa forma a gente faz
essa verificação de senha e de registro também. A questão do token, a gente tem uma classe aqui para o token também. Na verdade não é uma classe, é só uma linha de código mesmo. E aqui para a gente gerar o token a gente faz a randomização de 32 caracteres hexadecimais. E dessa forma a gente retorna para o banco de dados e deixa lá guardadinho. E também dá uma cópia para o usuário, para ele, sempre que ele for fazer alguma ação no nosso back-end, ele verifica esse token para saber se ele está permitido a usar. Isso, se ele está permitido a usar aquele comando. E é basicamente isso. Eu vou ver se tem alguma coisa aqui interessante. Tem as rotas, né? Aqui é basicamente as rotas. Ele recebe o request do usuário, recebe os dados e envia para o controlador para fazer toda aquela lógica do programa. E a gente também sempre está enviando o token para poder saber se o usuário ele pode fazer isso. Então a gente tem um comando aqui de verificar token request, que ele verifica o token do usuário e vê se o token é inválido, se o usuário está permitido a fazer aquilo. E é basicamente isso. Tô vendo se tem mais alguma coisa interessante para mostrar, acredito que não. Agora eu vou mostrar em funcionamento. Esse front-end eu fiz em Flutter e aqui também tem várias nuances de programação orientada a objetos, mas como foge do escopo do projeto, né, que é só back-end, C++, não vou estar apresentando, só vou apresentar para poder a gente ter uma visualização gráfica desse back-end. Deixa eu rodar aqui. E a gente começa. Pronto. Vou inicializar aqui no main o nosso back-end. Perfeito. Aqui. E o back-end aqui. Vou criar um usuário. Eu vou colocar Silveira. E a senha vai ser ABCDE. Registrar. O registro foi feito com sucesso. Se eu tentar registrar de novo, o usuário já existe. Vou fazer o login. Aqui a gente tem o estoque. Posso adicionar novos itens. Vou botar item teste 1, categoria ABC, quantidade 1, fazer outro aqui. Item teste 2, categoria ABC, quantidade 6. A gente pode fazer a busca aqui, por exemplo, item teste, vai aparecer os dois porque eles têm item teste. Mas se eu colocar um, só vai aparecer um. Posso dar um refresh aqui, posso editar o item também. Vou botar um A no final. Esse eu vou editar, vou tirar o 2. E aí eu posso editar. Posso remover também. E vou adicionar outro item aqui, aleatório. A gente pode também, eu vou abrir aqui o SQLite para vocês verem, né, que eu realmente estou fazendo operações no banco de dados. Então, se eu for aqui no DB Produtos, a gente pode aqui navegar na tabela. Aqui estão os itens do meu usuário aqui, ó, o user ID dele, o que eu acabei de criar. Você pode ver aqui nos tokens também. Aqui, ó, tem um token para o usuário 8. E esse vai expirar daqui a um dia, às 1h21. Então, são 24 horas o token aqui disponível. Você pode ver aqui também nos usuários, o usuário que eu acabei de criar. E aqui a senha, que é um hash, não é realmente a senha dele. Se você botar 15345, não vai dar login. Basicamente isso, eu posso deslogar. Quando você desloga aqui, o token aqui, ó, vai ser revogado. O token não foi revogado, peço perdão. O token não foi revogado porque eu estava com o banco de dados aberto. Aí ele da database logged. Eu vou fechar o banco de dados. Deixa eu descartar aqui para mostrar que realmente funciona. ABCDE. Vou fazer o login. Não estou conseguindo fazer o login de repente. Rapidinho, eu só vou reabrir. Acredito que esse erro acabou dando problema no banco de dados, peço perdão. Fazer o login aqui, pronto. Aquele erro, porque não pode ficar com o banco de dados aberto, senão ele dá esse problema. Vou abrir e vou fechar. Aqui eu vou abrir, para vocês verem que nos usuários ele está aqui, né? Usuário Silveira. Aqui em tokens, ele também tem o token dele. E eu vou fechar o banco de dados, vou deslogar. Perfeito, agora deu 200 ali em cima. Eu vou abrir aqui e você vai ver que o token já não está mais aqui. Então, esse é o nosso banco de dados, nosso back-end em funcionamento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente. E muito obrigado pela atenção. Vou até criar outro usuário aqui para mostrar, né, que funciona. 1, 2, 3, 1, 2, 3, registrar. Posso fazer login aqui, estoque, fazer adição de estoque. E é basicamente isso. Muito obrigado. Até a próxima.